A paz do Senhor, falando EBD e as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Hoje estaremos tratando a lição de número 3, que traz o tema rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus, certo? Vamos para o texto áureo que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11, está escrito desta maneira: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Novamente, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11. A verdade aplicada nos ensina que, assim como Jesus, seus discípulos devem perseverar na caminhada a fim de cumprir a sua missão, mesmo diante das oposições e rejeições. Os objetivos da lição são, primeiro, saber que o Filho de Deus foi rejeitado por muitos. O segundo objetivo, compreender que a rejeição não faz parte dos que amam a Deus. E o terceiro, ressaltar que o Pai não se agradou não se agradou dos que rejeitaram seu filho. Tá bem? Continuando na nossa introdução, o motivo de oração é para que os cristãos não rejeitem os necessitados de Deus. O esboço da lição, nós temos a introdução. No primeiro tópico, nós temos Jesus enfrentou a rejeição. Tópico de número 2, Jesus não parou diante da rejeição. E o tópico de número 3, rejeitado por muitos, exaltado pelo Pai. E a conclusão, como sempre dissemos, tá bom? Antes de entrarmos na lição, na introdução da lição, nós sempre fazemos aquela nossa análise, né? Para não ficarmos únicos, exclusivamente dentro daquilo que o comentarista, que é o bispo Abner Ferreira, desse trimestre, ele nos traz. Então, eu separei aqui algumas palavras que eu considerei interessantes para a nossa análise. Eu começo com rejeição e oposição. Quando falamos de rejeição, é algo que se rejeita, que não se aceita, que não se quer. Depois, a oposição é quando você não aceita, você rejeita, você não quer, e assim você se coloca como um obstáculo, Então, nós estamos falando daqueles que se colocam como obstáculo, como oposição, àquilo que eles não aceitam, quer dizer, eles rejeitam toda a ação do Messias, como nós poderemos ver, e é também nos trazido desde a primeira lição pelo comentarista dentro do Evangelho de João, que é concernente à obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? O principal de toda esta oposição e desta rejeição, ela é relatada no capítulo de número 1 do Evangelho de João, os versículos 11 e 12, nesta questão propriamente dito, nós vamos ver que dentro desta missão, né, nada impediu a missão do Filho de Deus, dentro desta missão do Messias, desta missão de Cristo na face da terra, obviamente que ele vem com um objetivo, o verbo se encarna com um objetivo. Qual é o objetivo? É trazer, ou demonstrar, ou apresentar humanamente o sacrifício salvífico, a obra redentora, o princípio, meio e fim, humanamente falando, da obra redentora do nosso Deus. Ele vem, obviamente, para os primeiros. Para quem? Para aqueles que primeiramente foram chamados em Abraão, né? Para os judeus, no capítulo 12 de Romanos, de Gênesis, que nós temos. Me perdoe. Tá bem? Porém, ele vem primeiramente para os seus, para o povo a quem a salvação foi primeiramente a salvação. E a missão de
de anunciar esta salvação foi dada a quem? Aos judeus. Então ele vem para o seu, quer dizer, para o seu povo, para a sua nação, aquilo que era nação, ele adquiriu esta nação em Abraão, era sua propriedade, ele vem para os seus, para o seu, mas os seus, que são os descendentes, não o receberam. Veja, então nós já temos aqui a ideia desta rejeição e desta oposição. Não o receberam, tá bem? Quando olhamos na verdade prática, nós vamos ver que, assim como Jesus, obviamente, nós, os seus discípulos, nós também sofreremos tanto a rejeição quanto a oposição, tá bem? Principalmente, como nós temos visto, eu vou aproveitar algumas oportunidades, como nós temos visto algumas doutrinas, né? Principalmente aquelas que mexem diretamente com o conforto, tá? E com a estabilidade, qualquer uma que seja, na vida daqueles que estão ainda acomodados a uma vida nem cristã e nem totalmente no pecado. Veja que não existe essa ideia. Ou você está no pecado ou você é um cristão transformado. Não existe um meio termo, não existe somente um convencido dentro da história. Ou você é para o plano de salvação, ou você é quente ou você é frio. Porque morno você é vomitado, como nós vemos no livro do Apocalipse, também escrito por João, tá bem? Mas como seus discípulos, como seus seguidores, como aqueles que trazem sobre si o seu nome, que somos chamados de cristãos, nós também vamos sofrer o quê? Nós vamos sofrer as rejeições e oposições, tá? Se fosse tão somente a rejeição, seria tranquilo, simplesmente não aceitariam, não gostariam daquilo que nós dissemos, ou fazemos, ou como vivemos, até aí tudo bem. O problema é que com esta rejeição vem também a oposição. A oposição ela é um pouco mais complicada, porque quando nós temos a ideia, como eu já disse, de se opor, alguém que se opõe a nós, é impedir, vamos ter aquela ideia de impedir que nós avancemos, de que nós vamos para frente, de que nós demos continuidade àquilo que estamos fazendo. E essas oposições, às vezes, elas podem tomar proporções até, vamos dizer, a chegar a um nível insuportável para a vida daquele que quer estar na presença de Deus. A ideia de Paulo, eu gosto muito de citar este versículo, aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão as perseguições. Veja que aqui já entra na questão não só de rejeição, mas da oposição, a perseguição. E esta perseguição ela pode tomar formas muito grandes, né? Muito grandes, e às vezes até levando ao ponto do desejo da desistência. Porém, na verdade prática, o bispo nos ensina o seguinte, que nós devemos preservar na caminhada a fim de cumprir a sua missão. Então, nós vemos aqui a ideia assim, que os seus discípulos devem preservar na caminhada a fim de cumprir a missão, mesmo diante de oposições e rejeições. Então, a ideia de perseverança é no cumprimento desta missão. E que missão é essa que nos foi dada? Tá? Nós vamos ver no decorrer da lição. Então, nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma missão a cumprir e dentro, no caminho deste cumprimento da missão que nos foi dada, nós temos o quê? Nós vamos ter que a porcentagem será muito baixa na questão de receber aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos falando de cristianismo, nós estamos falando da mensagem de Cristo, não somente, se fosse uma mensagem de salvação, de bênção, de prosperidade, uma mensagem que trouxessem somente benefícios, nós veremos isso mais adiante, está tudo bem, mas, acima de tudo, é uma mensagem de rejeitar-se a si mesmo.
sabe, de deixar confortos, daquilo que nós gostamos, principalmente dos nossos gostos que estão inseridos dentro do pecado, que é quase a totalidade, a porcentagem total do nosso prazer humano, natural humano, ele está ligado quase que totalmente ao pecado. Tá bem? E isto vai entrar em confronto com a mensagem do Evangelho, que é justamente combater o pecado. Lutemos todos, o hino diz, lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Então, nós precisamos entender que, no cumprimento da nossa missão, a porcentagem daqueles que vão receber, ainda que seja tão somente porque goste da mensagem, não para uma transformação de vida, será muito pouco. Mas a rejeição da nossa mensagem e a oposição a ela e também a nós, a porcentagem será de 10, 20, 30 vezes maior do que o recebimento desta missão, né? Desta missão. Então, nós precisamos tomar cuidado. Porém, o que nos anima é fazer o quê? É olhar para o nosso exemplo maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dentro do primeiro objetivo, nós vemos que ele é rejeitado por muitos, tá bem? Muitos. Isto quer dizer que, vamos voltar, a totalidade dos que recebem é muito pouca, a porcentagem é muito pouca, mas a porcentagem dos que rejeitam ou rejeitaram o Messias foi muito alto, muito grande. Muito grande, principalmente quando nós veremos através de influências, através de facilidades, de exposições que estão sendo colocadas agora diante, outras opções colocadas diante destes judeus, eles vão, obviamente, rejeitar a Jesus Cristo. Nós sabemos que o culminar desta rejeição será a cruz do Calvário. Tudo isto, obviamente, debaixo das potentes mãos de Deus, que nós chamamos da soberania do Senhor. Tá? A questão de rejeição e de oposição, nós temos uma outra ideia dentro do objetivo, é que ela é muito alta dentro, ou vamos dizer, fora da ideia cristã, do escopo cristão, da igreja. Mas dentro da igreja não faz parte dos que amam a Deus. Tá bem? Porque, obviamente, a partir do momento em que nós pensamos em pessoas que amam a Deus de todo o seu ser, como é o primeiro mandamento, nós vamos pensar em pessoas que, automaticamente, por este amor, eles se condicionam, eles vão contextualizar, eles vão se enquadrar ao quê? A tudo aquilo que está relativo a Deus. Tá bem? Então, dentro desta missão, dentro do povo de Deus, esta missão, a porcentagem de aceitação, deve ser muito maior. Por quê? Porque a rejeição não faz parte dos que amam a Deus. Não faz parte do que amam a Deus. Se nós o tratarmos único e exclusivamente dos que amam, vamos deixar de fora os que rejeitam, mas vamos tratar somente daqueles que amam a Deus e a sua justiça. O que é que que conclusão nós chegaremos? Nós chegaremos que a maioria, a grande parte, ou pensando muito positivamente, todos eles fazem o quê? Eles amam a Deus. Obviamente que amando a Deus, a rejeição e a oposição, como está no tema, à missão de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é quase nula, ela é quase inexistente. Tá? Com alguns poréns aqui, outros ali, porém a maioria vai amar esta missão, tá bem? Ela vai amar esta ideia que é a missão do Filho de Deus, e nós vamos ver no decorrer da lição, que é fazer o quê? A maior parte vai amar a Deus nesta questão, tá bem? E isto nós falamos também da piedade, tá? Que é aquilo que nos leva a nos contextualizarmos, a nos colocarmos, a nos enquadrarmos, a nos conformarmos com a vontade de Deus, tá? E bem que a lição nós estamos tratando da vontade de Deus na vida do Filho de Deus. Outra coisa que deve nos preocupar também é que quando nós
voluntariamente rejeitamos e nos opomos a esta ideia, a esta missão, vamos colocar aqui como missão, a esta missão, o que é que acontece? Nós temos que nos lembrar que o pai não se agradou desta oposição, obviamente. Não estavam se opondo somente a seu filho, mas estavam se opondo ao seu trabalho, aos seus objetivos, aos seus preceitos. Porém, este não se agradar não leva o nosso Deus a agir de forma vingativa, de uma forma tirânica, de uma forma ditatorial, de maneira nenhuma. Quando nós continuamos lendo os versículos 11 e 12 de João capítulo 1, nós vamos ver que ele diz assim, ele não veio para os seus, mas ele veio para o seu singular, mas os seus, plural, não receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nós vemos que, dentro deste plano, o Senhor já havia inserido, não é um plano B, não é um susto, mas dentro desta continuidade do seu plano, ele vai inserir agora os gentios, veio para os seus judeus, os seus judeus não receberam, mas todos quanto agora, nós vamos nos lembrar do capítulo 3 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos o começo de uma ideia que se transformará. Aqui nós temos a gênese da ideia, o princípio dela, que se transformará globalmente, mundialmente falando, quando a igreja for espalhada e depois as obras missionárias e as obras evangelísticas e a implantação de igreja, para que a obra do Senhor, a missão que foi dada a Cristo, ela agora vai se expandir até os confins da terra, Atos 1:8. Tá bem? Mas, veja, quando Deus não se agrada, ele simplesmente não vai se vingar, ele não vai se vingar. Ah, vocês não querem? Então está bem, vou largar todo mundo a seu bel prazer e que cada um se vire. Não, ele simplesmente agora, não é que ele muda o foco, a ideia já era esta. Tá? Se nós nos lembrarmos aos planos do Antigo Testamento, a toda a ideia das semanas de Daniel, era necessário que esta rejeição, Paulo diz, é necessário que essa rejeição por um tempo aconteça, para quê? Para que agora o Senhor, o tempo dos gentios começa a imperar, começa a ser inserido na história do plano salvífico de Deus. Tanto é que nós estamos nele até os dias de hoje. Nós falamos isto consecutivamente, que ainda estamos vivendo o tempo dos gentios, tá bem? Ou chamado também de o tempo da igreja. Quando o Senhor cumprir o tempo da igreja, ou se cumprir o tempo dos judeus, ou dos gentios, obviamente o Senhor volta-se para o seu povo Israel para que dar continuidade à ideia, ao tema, ao ensino das 70 semanas de Daniel. Nós estamos falando isto constantemente. Tá bem? A última semana de ano, que nós falamos, né, são 7 anos, uma semana são 7 dias, a semana profética, a semana de ano, são 7 anos, onde nós teremos 3 anos e meio de paz, nós que estiverem aqui, e 3 anos e meio de grande tribulação, cumprindo-se assim as 70 semanas de Daniel. Ainda estamos dentro da semana aliás, já agora do tempo, que nós não sabemos o tempo, já estamos aí há mais de 2.000 anos, no tempo dos gentios. Então, Deus não se agradando, obviamente, agora não é que ele rejeita Israel, não é, mas Israel agora passa para um segundo plano, e a ideia agora é a igreja, apesar de que Deus não perdeu a sua visão sobre Israel, há bem pouco tempo atrás, em missões, nós chamávamos Israel chamamos até hoje Israel de o relógio de Deus. Então, você quer saber o que está acontecendo, você olha para o povo de Israel. Tá? Se bem que alguns não estão muito acostumados a esses termos. Aí o que acontece? Entra toda aquela birra, aquela briga, aquela história de isso, de aquilo, porque Israel é isso, porque a igreja é aquilo, porque
sabe? Porque simplesmente não estão acostumados com determinados temas, com determinados estudos que outrora eram trazidos e hoje, infelizmente, relegados como nós veremos aqui na aula da CPAD, né? Uma igreja fiel à pregação bíblica, eram ensinos que nós tínhamos outrora que nos traziam uma clareza um tanto quanto maior. Hoje só se falam, né? Estou sentindo que você vai me dar um fiusca, vou te dar, você vai receber, você vai isso, você vai aquilo. É uma questão de prosperidade eterna, né? Tanto é que alguns temas que nós trataremos na lição aqui não estão, raramente faz parte de algum púlpito nos dias de hoje. Tá bom? Vamos mais adiante. Quando nós falamos aqui, nós falamos dos 3 objetivos da lição e nós vamos aqui para a introdução da lição que eu separei aqui, né? Nós temos aqui a explicação que nesta lição veremos como Jesus enfrentou a rejeição. Tá? Então, o enfrentamento do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para nós e para os líderes religiosos, que nós vamos falar bastante deles do passado, obviamente, lembrando-nos que tudo começa com os judeus, tanto religião, tanto o nascimento do Messias, ele vem da raiz, é de uma linhagem judia, israelita, hebraica, ele vem da tribo de Judá, o início da igreja, ela é composta quase que prioritariamente de judeus, e assim sucessivamente. Então, nós vamos falar dentro desta ideia. Então, tratando da questão de lidar com a rejeição e da oposição, então nós temos na introdução da lição que nosso Senhor soube como lidar. Veja, nós temos os 2 extremos de tratamento que nós podemos receber dentro de manifestações que podemos receber dentro da nossa missão. Aqui nós estamos falando da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, mas dentro da missão do Filho de Deus, nós vemos que ele soube, né? Você pode dizer, mas ele é Deus. Ora, não tem nada a ver. Ele também foi 100% homem, assim como o primeiro homem, e todos os homens, desde o primeiro casal criado, todos caíram em determinados, tropeçaram em determinados buracos no cumprimento de suas missões. O Senhor Jesus Cristo, olha, o próprio inimigo, olha, diz, eu pude com uns, com todos os outros, por que não vou poder com este? Este tem a diferença de ser o próprio Deus encarnado, tá bem? O próprio Deus encarnado. Então, qual é as duas manifestações que nós precisamos tratar? Veja, nós temos uma manifestação ruim, tá? Que é a rejeição, e nós vamos ver um outro tipo de prova, tá? Rejeição, é assim que escreve, né? Que é o contrário de ser rejeitado, é a questão de ser exaltado. Eu considero esta parte particularmente mais difícil, porque é muito mais difícil. O homem se corrompe muito mais por ser exaltado, por ser bajulado, por ser reconhecido, pelo sucesso. Existem pessoas que não conseguem trabalhar com o sucesso. Enquanto que a rejeição, muitas vezes, ela vai provocar em nós aquele, vamos dizer assim, ela vai provocar em nós a reação de querer melhorar, não de um enfrentamento direto, mas de uma melhora do nosso comportamento, conhecimento, posicionamento. Para quê? Para que nós possamos vencer. É aquela ideia de falar assim, então eu vou te mostrar que eu sou melhor do que isto. Como é que eu mostro que eu sou melhor do que isto? Fazendo totalmente o contrário daquilo que dizem que eu faço, farei, ou se acontecer alguma coisa adversa com Jó, tira tudo que ele tem, ele blasfema na sua face. Ele simplesmente foi muito melhor, não tendo nada e sendo provado do que tendo tudo e vivendo de uma regalia. E simplesmente Jó se mostra muito, muito melhor e Deus ele coloca nesta, vamos dizer assim, nesta particularidade de tempo, o Senhor coloca ali, vamos brincar, coloca suas fichas em Jó. Ele diz, olha Jó,
Tá? Faz tal coisa, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, e vamos ver a quem ele é fiel. Então nós vemos que o Senhor ele soube lidar com duas manifestações que nós precisamos tomar cuidado. Em especial, nos dias de hoje, o homem tem sido vencido, nós vemos muitas vezes, infelizmente, a queda de alguns, na questão da exaltação por parte do povo. Veja aqui, não estamos falando da exaltação de rejeição por espíritos, pelo inimigo, mas nós estamos falando do povo. Porque a nossa obra ela vai atingir diretamente ao povo. A missão de Cristo, que é trazer as boas novas para a terra, não está trazendo para espírito, está trazendo para humanos. Obviamente que estas reações, estas manifestações viriam da parte do povo. Então nós estamos falando de rejeição, não quero a sua mensagem, não aceito, não gosto da sua mensagem. E tinha aqueles que vinham até não somente a Cristo, mas aos discípulos. Nós vamos ver Pedro, Tiago e João, muitas vezes tendo que discutir. Para quê? Para que eles não fossem exaltados demais naquilo que faziam. Tá? Tanto é que nós temos na lição que quando chegam em Pedro e João, ele diz assim, por que vocês olham para nós como se nós fôssemos os responsáveis por tudo isto que está acontecendo e não Deus? Outra ideia interessante é que mesmo você sabendo lidar com a exaltação, você também pegar esta exaltação e direcioná-la à pessoa, a quem está real, a quem deve realmente ser exaltado. O nosso Senhor soube fazer isto. Tá? Quando foi rejeitado, ele permaneceu firme, ele perseverou na sua caminhada a fim de cumprir a sua missão e, no momento de exaltação, ele dizia ao jovem rico, ele disse, por que você me chama bom se bom só tem um que é Deus? Né? Ou você está direcionando a exaltação à pessoa errada, ou você está reconhecendo, jovem, que eu sou Deus, que eu sou Deus. Então, nesta caminhada, nós precisamos tomar cuidado para que, como eu já disse, vou repetir, eu vejo mais quedas na questão do orgulho, tá bem? Do orgulho por achar que tudo que faz, tudo que acontece, tudo que é realizado é por causa dele e não por causa de Deus, do que pela rejeição. Porque a rejeição, geralmente, ela faz as dificuldades e oposições, muitas vezes elas servem aí de impulsionamento, de trampolins, para que a gente alcance, vá adiante, melhore, para demonstrar que tudo aquilo que falam de nós ou fazem contra nós estão errados. E nós simplesmente melhoramos a nossa missão, melhoramos na nossa caminhada, para quê? A fim de cumprir melhor ainda a nossa missão. Mas o problema maior aqui eu vejo que é a questão da exaltação. Quantas pessoas são vencidas pelos elogios, são vencidas pelas exaltações que o povo lhes traz, ao invés de receberem, de assimilarem e devolverem esta exaltação, esta glória, este elogio a quem deve, não. Isto começa a infeccionar a sua alma, a infeccionar o seu espírito, e daqui a pouco ele não passa de um egoísta qualquer, achando que tudo que ele faz chover, que ele faz sair o sol, que tudo acontece por causa dele. Quando nós vamos para o ponto de número 1, está escrito assim, Jesus enfrentou a rejeição. Então nós já começamos a falar aqui em cima, tá? E nós vemos o segundo, o ponto de número 1, está escrito assim, Jesus seguiu a sua missão. Tá? A ideia que eu trouxe aqui, o Filho de Deus recebeu a missão de reconciliar. Então ele segue, quer dizer, ele persegue, ele continua, ele persevera. Tá bem? Na questão de continuidade, de perseverar, ele vai no grau máximo, tá? de seguir esta missão. Ele vai até o último estágio que ele consegue alcançar para cumprir a sua missão. Qual era a missão? Vamos entender então. Mas, irmão Maurício, nós estamos falando de missão há bastante tempo, mas qual é a missão? Então, a missão do Filho de Deus é o quê? Reconciliar os perdidos com o Pai.
Tá? Então vamos parar nesta ideia. Qual é o propósito, qual é a prioridade do Cristo encarnado, do Logos encarnado? Qual é a prioridade? Reconciliar os perdidos com Deus. Na questão da reconciliação, nós estamos falando de algo que já estava conciliado e que foi quebrado. O homem tinha uma intimidade com Deus. Quando olhamos para Adão e Eva, nós vamos vê-los preocupados com o horário do dia, não por nada, mas para se encontrar com o Criador. Era aquela alegria do filho, da filha, aguardando o pai, a mãe chegar do trabalho, chegar do serviço. Nós vemos muitos vídeos bonitinhos a respeito disso. Tá bem? Então, o que aconteceu? Ou vamos pensar na questão de um casamento, tá bem? Então, nós temos um casamento. Mas, num determinado período deste casamento, houveram problemas, rejeições, oposições, isto externo, internamente. E o que aconteceu? Agora, pensa-se numa ruptura deste casamento, no desligamento deste casamento. Mas, quando é entrado com o pedido da separação, primeiro, lógico, óbvio, o juiz vai fazer o quê? Uma reunião de conciliação, é tentar conciliar. Vamos pegar todos estes prós e contras e transformarmos num único X, num único Y, para que não chegamos a um desfecho tão trágico. Isso é chamado de reunião de conciliação, de uma lição conciliar, de uma missão conciliar. É de fazer com que os dois se conciliem, eles voltem a ter aquele, lembre-se dos primeiros sentimentos e disso e daquilo, passem por cima das rejeições um e de outro, das oposições, e o casamento ele permaneça. Não conseguindo isto, o que acontece? Infelizmente, vem a separação. Aí sim, depois da separação, é que nós temos a ideia de reconciliar. Por quê? Quando olhamos principalmente para o plano, que é a ideia, olharmos para o plano de salvação, não houve conciliação. O homem, ele assume o pecado, ele adentra o pecado, agora adentra na história humana, tá bom? Não, novamente, vamos dizer, não está pegando Deus de surpresa, tanto é que ele já prepara esta reunião de reconciliação e o Filho, o Messias, já está, antes da formação do mundo, ele já está separado para isso, ele já tem esta missão de reconciliação. E o que acontece? Agora, a missão do Filho de Deus é vir, encarnar e reconciliar, da onde nós temos a ideia de religare, da religião, religare, tá? Que é a ideia de religião, de reconciliar, de religar aquilo que foi perdido, desligado, que é a comunhão do homem com Deus por causa do pecado. Jesus Cristo vem para vencer o pecado, destruir o pecado, também perdoar os nossos pecados e nos reconciliar, nos religar novamente com Deus. Veja, a missão é reconciliar os perdidos com Deus. Então, nós temos esta ideia. Vamos trazer para esta ideia humana para nós tentarmos entender mais facilmente. É um casamento que foi desfeito, no caso, o casamento aqui, Deus com os homens, né, com a sua igreja, com o seu povo, porém o pecado faz com que exista essa ruptura, esta separação, e agora o homem separado, destituído da glória de Deus, Romanos 3:23, Romanos 6:23, nós vamos ter agora o plano, a continuação do plano no tempo perfeito, Jesus Cristo encarnado, o Filho encarnado, que vem com esta missão, tá? A missão de quê? De reconciliar os perdidos com Deus. Então, conciliou, não teve conciliação, não houve o desligamento, então reconciliar, religare, do termo original, religare, tá bom? E quem é que vem com esta missão? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Este é o texto, é o tópico de número 1.1, tá? Jesus seguiu a sua missão. Quer dizer, ele não mudou esta rota. Mesmo sendo Deus encarnado, ele não, vamos dizer assim, deixa eu ligar algo aqui, ele não muda o plano original.
Tá? Ele não chega aqui e tenta reinventar, fazer uma coisa diferente. Não, ele simplesmente vai seguir o plano, como a triunidade, todos concordam entre si, ele vai continuar aquela ideia de que o pecador precisa ser ligado novamente com Deus. Quem é a religação? Quem é agora esta peça-chave para religar? Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que ele está, quando olhamos para a cruz, ele está, né, com a cabeça para os pés ligados, perto, próximo, não está encostado à terra, mas está próximo os seus braços abertos. Está bem norte, sul, leste, oeste, quer dizer, ele vem para religar. Ele é o ponto, não tem, né, a profundidade, a altura, a largura do amor de Deus representado em Cristo Jesus. Quando olhamos para a cruz, nós podemos ver muitas figuras biblicamente explicadas, sem esta ideia de aí uma nova revelação, novo isto, novo aquilo outro, que só traz confusão. Tá bem? No ponto de número 1, 2, nós temos aqui, alguns rejeitaram os milagres de Jesus. Por quê? Veja, agora nós não estamos falando de rejeitar a pessoa, estamos falando de rejeitar as ações desta pessoa. Então, a ação primária de nosso Senhor Jesus Cristo é fazer o quê? Milagres. Tá? Tanto é que nós temos o primeiro em Caná da Galileia, no capítulo 2 de João, quando o Senhor transforma milagrosamente, tá, litros e litros de água em vinho para a festa do casamento das bodas de Caná. Tá? Então você pode dizer, mas por que a rejeição dos milagres? Porque cada milagre que se via, aleluia, na pessoa bendita de Jesus Cristo, estava evidenciando a sua deidade, a sua divindade. E isto incomodava principalmente os religiosos judeus, principalmente a alta cúpula da religião judaica, ela se sentia extremamente ofendida. Então, nós precisamos tomar cuidado, aliás, nós precisamos prestar atenção. Assim, quando olhamos para o Egito, dentro das 10 pragas, cada praga enviada destruía a pseudo, a falsa deidade do panteão, vamos chamar assim, egípcio. Então, cada obra daquela de Deus era jogando por terra a falsa ideia de que aquilo que os egípcios acreditavam era um Deus. No caso de Deus é totalmente diferente. Quando eles evidenciavam os seus milagres, o que eles também eram forçados a reconhecer a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto é uma das naturezas de Cristo, né, que são duas. A primeira é 100% homem, a segunda 100% Deus, e eles chegam ao ponto de dizer, quando Nicodemos vai falar com Cristo à noite, ele diz assim, ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz, se o Senhor Deus não o enviou, se ele não for enviado de Deus, se ele não está do lado de Deus, se ele não é Deus, não pode fazer. Então nós vamos ver multiplicações, ressurreições, o devolvimento de partes aleijadas do corpo, até da visão, né? A lição vai citar, ou quando o Senhor pega a saliva e ele faz ali uma lama, um lodo, e passa nos olhos do cego, ele vai até o tanque de Siloé, que quer dizer enviado, se eu não me engano, e ele volta enxergando, Então, veja, alguns rejeitaram os milagres de Jesus. Por quê? Porque evidenciavam a deidade, eles eram obrigados a reconhecer. E eles não tinham como refutar isto, e isto os deixava extremamente revoltados. Quando nós olhamos para uma segunda particularidade dentro do tópico 1 e 2, é que Jesus Cristo realizava milagres no sábado. Isto não é uma provocação. Jesus não fazia isso para provocar os judeus. Veja, tanto é que ele diz, é dia de trabalho, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Eu não vou parar de trabalhar porque vocês colocaram esta norma. Veja, a guarda do sábado é uma
coisa. Agora, a ineficiência do povo, se bem que este mandamento também, ele se torna obsoleto e nós sabemos. Obviamente, alguns não vão gostar, mas nós guardamos o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição de Cristo, que é o domingo. Tá? Agora, quem trabalha de sábado e domingo vai fazer o quê? Ora, ele vai guardar o dia que ele estiver de folga. Por isso que nós, apesar de respeitarmos, nós não colocamos como uma lei. Não, você tem que guardar todos os dias, de segunda a sexta, os 365 ou os 366 dias do ano, dependendo se for o ano bissexto, você deve guardar o seu coração, os seus olhos, você deve guardar a sua vida em todos os dias do ano. Porém, nós temos um dia específico que nós separamos para servir a Deus. Tá? Mas o Senhor realizou estes milagres no dia de sábado. Quantas vezes nós vamos ver esta discussão? Quer dizer, a pessoa dando mais importância a um dia do que à vida de um ser humano. O Senhor nunca disse isto. Que se você... tanto é que o Senhor Jesus Cristo ele vai na parte econômica do judeu e diz assim, se um de vocês tiver aí um gado miúdo, ou um gado vácuo, ou qualquer bem material de vocês que cair dentro de um buraco no sábado, vocês vão deixá-lo morrer? Vocês vão perder o lucro? Vocês têm mesmo a pretensão de entrar nessa discussão comigo e dizer que vocês vão perder lucro financeiro por causa de um dia? Hipócritas. Tá? Sabemos fazer falar, como falamos no dízimo, sabemos falar um monte de coisa, só não sabemos fazê-la. Ou não queremos fazê-la. Porque somos hipócritas. Somos hipócritas. Veja que eu estou colocando aqui na primeira pessoa do plural. Tá? Eu, tu, ele, nós somos hipócritas. Então, nós sabemos muito bem diferenciar as coisas. Quer dizer, quando nos traz ou não algum tipo de benefício. Se nos trouxer benefícios, somos defensores não tão ferrenhos. Se não nos traz nenhum benefício, a gente taca e faz doutrina, e faz aquilo outro, e queremos impor sobre as pessoas. Tá bem? Mas o Senhor Jesus Cristo, então, quando ele fazia, ele evidenciava, ele deixava claro, todos tinham que observar e acreditar e ver que a deidade de Jesus estava sendo exposta num milagre tão grande deste. Alguns até chegam a dizer, eu não estou falando que é doutrina, eu não estou falando que é... Se bem que eu nem deveria tocar nesses assuntos, né? Alguns dizem que ele nem tinha, que aquela pessoa não tinha, ao formar, veja, o homem é formado do pó da terra. Ao usar a saliva, partes que não existiam dos olhos, alguns dizem isso, eu não estou falando que é a maioria, eu não estou falando que sou eu, não estou falando que é doutrina, está na Bíblia, não. Mas ao fazer, quando ele lavou, ele teve algumas partes restauradas, principalmente a visão, óbvio, mas algumas partes físicas que não existiam no seu rosto apareceram. Isso aí eu já acho que é extremo, tá? Deus pode fazer? Lógico que pode. É lógico que pode. Uma perna mais curta crescer, ou um braço mais curto crescer, ou algo mais longo diminuir. Isso Deus tem poder para todo. Não há nada impossível para Deus. Eu estou dizendo somente para nós tomarmos cuidado para não entrar em exegeses forçadas, tá? Em interpretações forçadas. Nós precisamos tomar cuidado. Tá? A questão do dia de sábado era justamente para isso, para mostrar a eles. Falaram, veja bem, vocês são interessantes, né? Vocês querem isso, querem aquilo, mas se mexer no bolso de vocês isso não querem. Tá? Isso com outras ideias que nós temos nos dias de hoje. Então, nós falamos aqui no ponto de número 1.1, nós estamos falando no ponto de número 2, né? 1.2, que é a rejeição dos milagres. Por que rejeitar os milagres? Porque evidenciavam a divindade de Jesus Cristo, tá bem? E porque a maioria deles foram realizados no dia de sábado, que era uma ofensa para os judeus. Jesus não tinha saído desse pensamento, mas não deixaria de fazer algo no sábado porque o judeu não queria, por causa de uma lei interpretada erroneamente e ensinada também de maneira equivocada. Tá bem? Então, outra coisa que os milagres faziam, veja, os testemunhos dos que eram curados testificavam o quê?
também que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Veja, divindade, deidade, aqui já há filiação. Ele poderia dizer, eu sou o Filho de Deus, como disse em algumas vezes, e isto fez com que os homens, principalmente, né, quando vamos citar isto bastante, principalmente os líderes religiosos, eles ficavam extremamente irados com isto. A tal ponto, obviamente, de procurarem um jeito até conseguirem, Deus permitir, eles conseguirem um jeito de tirarem o Filho de Deus. Mas já era o tempo também, já tendo cumprido aqui a sua missão, o Senhor volta para a sua posição. Então, veja, não são os judeus que matam, não é Jesus que morre, ele simplesmente cumpre a sua missão na encarnação, cumpriu a sua missão nos seus dias, e o que acontece? O Senhor, ele é retirado do meio dos viventes, ele entrega a sua vida para retomar a glória que já era dele desde um princípio. Quando olhamos o ponto de número 1,3, está rejeitado pelos irmãos, então nós vimos rejeitado, o Senhor foi rejeitar uma missão, Jesus seguiu a missão, ele foi rejeitado pelos seus milagres, e agora o ponto de número 3, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Irmãos aqui não está falando dos irmãos de fé, está falando dos irmãos biológicos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Obviamente que uma determinada linhagem do cristianismo vai ficar extremamente bravo com isso, mas Maria teve mais filhos com José. Tá? Ela se manteve dentro da virgindade até o nascimento de Cristo. Tá? A sua virgindade ela é colocada como doutrina, como ensinamento para a igreja. Por quê? Por causa do nascimento virginal de Cristo. Tá bem? Ela se achou concebida, ela se achou grávida pelo poder do Espírito Santo para que o Filho de Deus ele não tivesse essa contaminação do pecado. Tá? Ele do seu nascimento virginal, ele também tem um nascimento perfeito, celestial, ele não tem pecados. Por que ele não tem pecados? Porque ele não tem a semente do homem. Tá? Mas, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve outros irmãos cuja lição, e a Bíblia cita os seus nomes. Tá bem? Nós vamos ver aí, irmãos, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos falando aqui de rejeição dos irmãos biológicos. Tá? E a ideia também que até aquele momento, que momento? O momento dos milagres, o momento das revelações do Senhor expor o seu ministério terreno, 100% Deus, obviamente, tudo aquilo que Maria vinha guardando, ouvindo dos anjos, né? Ouvindo de arcanjo, ouvindo profecias acerca do seu filho, do Messias, né, de Emanuel, ela foi guardando em seu coração. A partir do momento em que ela vai ligando os pontos, ela diz, não, é o enviado. Tá? Mas, irmão Maurício, como nós chegamos a essa questão? Num determinado dia, o Senhor está pregando, tá, para uma congregação e alguém vem avisar, olha, sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora. Olha que coisa interessante. Mas aquele dia eles faltaram no culto. Tá, não vem com essas ideias. Tá bom? Eles simplesmente não andavam, eles não estavam entre os seguidores. Não somente os irmãos, mas Maria também, porque ela também está lá do lado de fora. Até a célebre frase de nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Veja que ele não está sendo desrespeitoso, ele não está se desfazendo de sua família, ele está explicando. Quando Maria vem falar com ele, ele diz, o que é que eu tenho contigo, mulher? Lá em Caná de Galileia. Com 12 anos, ele diz, por que vocês me interpelam? Por que vocês me questionam? Sabendo que eu estou tratando dos negócios do meu pai. Veja, estava José e Maria chamando a atenção de Jesus porque eles simplesmente esqueceram Jesus na festa. Tá? Então, nós vamos ver várias situações em que o Senhor Jesus Cristo ele vai dar esta resposta. Até a cruz, ele diz, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o seu filho. Ele não está se desfazendo, ele está extremamente preocupado com aquela que lhe deu a vida terrena. Ele diz, João, cuide dela, porque agora eu volto para a minha posição, eu sou Deus. Tá? E como Deus eu não tenho mãe. Então, nós temos que entender isto. Tá bem? Então, veja, até aquele momento, não somente os seus irmãos, mas também a mamãe não seguiam
porque era uma mensagem totalmente diferente, era uma forma totalmente diferente de viver, de tudo aquilo que a lei de Moisés, de tudo aquilo que os judeus viviam. Jesus Cristo vem trazendo as boas novas de salvação, e ela é totalmente diferente. Tá? Então, veja, o testemunho, ele faz o quê? Faz com que toda essa situação na missão do Senhor Jesus, ele seja rejeitado pelos seus irmãos. Nós estamos ainda no ponto 1.3. Agora nós vamos para o ponto de número 2 da lição, que diz: Jesus não parou diante, né? Ele perseverou, ele não parou diante da rejeição. Tá? Então nós temos aqui no ponto de número 2, tá? Que o Filho de Deus foi rejeitado. Eu fui juntando a introdução com os tópicos da lição. Tópico, veja, 2.1, 2.2, 2.3, 2.2, 2.3, tá? E aqui são os tópicos que eu separei. Veja. Então, veja, o Filho de Deus foi rejeitado. Ele não para, a ideia é que ele não para. Mas essa rejeição não é uma rejeição fácil de suportar. Um ser humano normal, ou um crente, vamos dizer assim, um crente que tem uma vida aí malemar, piam-piam, uma vida empurrando com a barriga, ele seria facilmente parado. Mas por que nós dizemos isto? Por que nós batemos nesta tecla da perseverança, tanto de Cristo nos ensinando também a nós, seus discípulos, a perseverarmos? Porque, primeiro, ele foi rejeitado pelas autoridades religiosas. Por que as autoridades religiosas rejeitavam e rejeitam, nos dias de hoje, tanto Cristo quanto a sua mensagem? Por quê? Quando o Senhor Jesus Cristo, a presença dele, onde ele estava, o que ele fazia, revelava o quê? Religiosos vazios e longe de Deus. Sabe? É aquela famosa luz apagada. É aquele dito que eles contam da cobra que tenta pegar o vagalume. E o vagalume começa a questioná-la, diz assim: mas eu não faço parte da sua cadeia alimentar, eu não faço parte... Não tem por que você me perseguir, ele dizia para... O vagalume dizia. Aí ela foi explicar: simplesmente essa luz, essa tua luz me incomoda, então eu quero matá-lo. Não vou comer, porque não faz parte, isso aí também seria insignificante se eu estivesse com fome ainda, pelo seu tamanho. Mas veja, religiosos vazios e longe de Deus se incomodam com a presença do Senhor, se incomodam com a luz de Cristo. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Quantas pessoas estão incomodadas, tá? Ainda que não esteja ligada diretamente à vida dela ali, social, faça parte da sua comunidade, da sua localidade de habitação, mas ao simples ouvir ou assistir, ou já deixa incomodado. Isso mostra o quê? Que estas autoridades, que eram meramente religiosas, não eram espirituais, mas religiosas, eram religiosos, além de serem únicos, exclusivamente legalistas, eram vazios. Tá? E estavam distantes de Deus, muito distantes, longe, muito lejos de Deus. Então, veja, nós precisamos tomar cuidado e nós precisamos entender por que o Filho de Deus foi rejeitado. Vamos ligar aqui para nós. Por que nós, desculpa a pretensão de me colocar igual a vocês, por que nós somos rejeitados? Primeiro, porque quando chegamos com uma mensagem bíblica, com uma mensagem... com a missão de Cristo, com a palavra de Deus, a simples presença incomoda. Por quê? Porque a luz para as trevas incomoda. Tá bem? Assim como o homem, generalizando, o homem, mulher, jovem, espiritual, incomoda os vazios, tá? Aqueles que estão longe de Deus. Então, a partir desse momento, o que acontecia? As autoridades se voltavam contra Cristo. Tá? E se voltavam de que maneira? Veja, o ponto de número 2, ou a letra B, na introdução do tópico 2, diz que ele foi rejeitado pelo próprio povo. Mas veja que esta rejeição, ela não parte quase que exclusivamente do povo. Estes religiosos vazios, como nos dias de hoje, e longe da presença de Deus, eles influenciavam o povo.
Tá? A influência destes líderes levou muitos a também rejeitar ao Senhor. Então, eles não rejeitam porque eles querem, eles são influenciados, eles são levados. E quantos hoje são levados, influenciados por líderes religiosos vazios e longe de Deus, a negarem a Cristo e as suas doutrinas? E aquilo que a igreja já vem fazendo. Então, vamos unindo muitos pontos que nós temos visto em muitos lugares, em muitas situações. Veja, essas pessoas, elas não têm esta ideia, elas são influenciadas. Talvez até tenham, né, um início de ideia, mas a influência de líderes vazios e distantes de Deus aumenta este fogo, influencia essas pessoas, que leva-os também o quê? A rejeitar o Senhor. Quando nós falamos de rejeitar ao Senhor, nós estamos falando de rejeitar toda a sua missão, toda o seu ensinamento, tá bem? O seu ensinamento, tudo aquilo que está ligado a Deus. Tá? Então nós precisamos tomar cuidado quem é que nós permitimos nos influenciar. Somos influenciados por pessoas cheias, religiosos não, mas espirituais, líderes espirituais, e que têm contato com Deus, ou a nossa influência está vindo de religiosos vazios e distante de Deus? Veja, a influência, isto aqui conta muito na vida das pessoas. E existem pessoas que são extremamente influenciáveis. Extremamente influenciáveis. Tá? Disse, o caminho está para a esquerda, o outro disse para a direita, mas o sinal está ali, para a direita, ele vai para a esquerda porque alguém falou. Porque alguém falou. O ponto C é: Jesus não parou diante das rejeições, ele foi rejeitado também por alguns dos seus seguidores. Veja, então o próprio povo aqui já é os judeus, aqueles que gritam, né? Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Daqui a pouco grita, veja a influência, daqui a pouco grita, crucifica. Tá bem? Mas por algum dos seus seguidores. Aqui nós já estamos falando de pessoas que estão andando com Cristo, vendo milagres, vivendo milagres, participando dos milagres, comendo pão, comendo peixe, comendo pescas maravilhosas e uma infinidade que eles estão em contato. Porém, veja, vai chegar num determinado momento em que essas pessoas, vendo Cristo fazer bastante coisa, eles vão pensar em tirar uma determinada, como que eu posso dizer? Tirar uma determinada casquinha. Então, por que esses seguidores rejeitam Jesus Cristo? Por causa das suas expectativas materialistas. O Senhor não as atendeu. Não as atendeu. E o que nós mais vemos hoje são cristãos materialistas, tá? Alguns, uma boa parte, voltados à teologia da prosperidade. Eu não estou falando que a prosperidade vinda de Deus, ela é ruim. Agora, quando nós vivemos em função desta matéria, deste ensino, desta visão, é onde está o perigo. É onde está o perigo. Então, por que alguns dos seus seguidores o abandonaram? Porque ele simplesmente não atendeu suas expectativas. Esse pãozinho está até gostoso, mas se viesse com uma mortadela, sei lá, com um apresuntado, com uma mussarela, com um queijo, com um requeijão, alguma coisa. Sabe, eu estou usando aqui, estamos brincando aqui com as palavras. Veja, eles chegaram num ponto que eles começaram a ver o que Jesus podia fazer e tentaram influenciar Jesus Cristo para que desse coisas melhores. O Senhor Jesus Cristo disse: vocês não me seguem por causa dos milagres que eu faço. Vocês não me seguem por causa da... Vocês me seguem porque comeram pão e se fartaram. Vocês são materialistas. Vocês me seguem por causa da matéria, pelo que pode ter, pelo que pode conquistar, pelo que eu posso dar para vocês. Mas não é esta visão. Seus pais comeram o maná do céu e morreram. Mas eu sou o pão da vida. Não se apeguem ao pão, se apeguem a mim. Não se apeguem à água, se apeguem à minha água da vida. É o que Jesus Cristo... Então, por não atender suas expectativas, e nos dias de hoje não é diferente, quantos que se dizem crentes, cristãos,
quando não conseguem aquilo que querem, que desejam do Senhor, o que eles fazem? Simplesmente abandonam a fé, né? Abandonam a igreja, abandonam a presença de Deus. A fé não, porque talvez fé nunca tiveram. Mas deixam tudo para trás. Por quê? Porque simplesmente são crianças birrentas, bicudas. Tá? E o que acontece? Não consegue as coisas, faz biquinho, senta no chão, bate o pezinho e vai embora. Vai embora, porque não conseguiu o que queria. Também nós falamos do ponto de número 2, Jesus não parou, mesmo diante de tudo isso, o Senhor Jesus não para, ele simplesmente continua. Tá? Existem aqueles obreiros que eles vão ficar se preocupando. Mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que mudar a mensagem, eu tenho que melhorar os assentos, eu tenho que pintar a parede, eu tenho que... Nós não temos que fazer nada, irmãos. Obviamente que melhorias são sempre bem-vindas, mas a nossa visão, a nossa missão é fazer o quê? É continuar com a missão de Cristo. Qual é a missão de Cristo? Conciliar os perdidos com o Pai. E como é que nós alcançamos os perdidos? Simplesmente, único e simplesmente pregando a palavra de Deus, mas não palavras persuasivas de homens, mas com poder de Deus, que transforma. É aí que está a grande diferença. Tá bem? Quando nós vamos para o ponto de número 3, nós vamos ver rejeitados por muitos. Só isso já era a causa. Quantas vezes, né, nós somos rejeitados, aquilo que falamos, que ensinamos, que pregamos, as pessoas simplesmente não querem. Não querem e ainda se opõem. Ainda vai sair por lá falando, por ali, por acolá, falando. Mas qual que é a ideia? Qual que é a ideia? É você pensar que, veja, Jesus Cristo foi rejeitado. Porém, Jesus Cristo foi rejeitado pelos homens, mas Jesus Cristo é exaltado pelo Pai. Veja, o ponto de número 3 começa assim: muitos se deixaram ser levados pelos que rejeitavam. Veja, os altamente influenciáveis, tá? Ou aqueles que não tinham nenhum tipo sequer de compromisso com Deus, a não ser o compromisso material, tá bem? Materialista, estes foram levados. Mas os que creram, mas também houve o contrário, existiu a outra parte. Quer dizer, aqueles que creram em Cristo e receberam a sua palavra. Tá bem? Neste momento, nós vemos que, se Cristo foi rejeitado por muitos e aceitado por alguns, nós de maneira nenhuma seremos diferentes. E isto não pode ser a causa, podemos até pensar em parar de fazer determinadas coisas, podemos até pensar em nos entristecermos com alguma coisa, até podemos, mas veja, não é o caso. Por quê? Aqui nós temos uma parte que é levado, tá? Vamos dar a sementinha que as aves vêm, né? A semente que a ave vem e leva embora, mais aquelas que caem em boa terra e receberam a sua palavra. E como que nós vemos isto? Rejeitado por muitos, mas exaltado pelo Pai. Primeiro, nós temos uma grande testemunha, que é João Batista, que testemunha acerca do Filho de Deus. Tá bom? Então, nós vamos ver aqui a parte firme dos cristãos. Então, João Batista cumpre com firmeza, tá, a sua missão de testificar, ou de testemunhar e exaltar a Jesus Cristo. Tá? Testemunha e exalta a Jesus Cristo. Primeiro, quando nós vamos para o capítulo 1, o versículo de número 29, nós vamos ver uma das maiores expressões das Sagradas Escrituras acerca da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. No ato do batismo do Senhor, veja, ele testifica, ele testemunha, ele exalta o quê? Primeiro, ele ouve o Pai. Ele ouve a voz, esse é meu filho amado e que me compraz. Segundo, uma das declarações mais bonitas, eu considero, uma das declarações mais bonitas é como João Batista estivesse falando com Isaac, tá? Dizendo para ele: Isaac, você quer saber do cordeiro, do sacrifício? Está aqui, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bem? Veja que testemunho, né? Veja que exaltação do Senhor Jesus Cristo. Ele coloca como filho, porque o Pai fala que é um filho amado. Ele o coloca como cordeiro sacrificial. Tá? Vamos lembrar da Páscoa, vamos lembrar do sacrifício
do Antigo Testamento, ele liga e traz como resposta definitiva às questões do sacrifício. Tá? Como eu disse, Isaac vai por todo o caminho. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Ele tem um cordeiro preso pelos chifres, vai ter a compra do lote por Davi, vai ter a construção do templo por Salomão, um sacrifício extraordinário de grande, muitos cordeiros, muito gado, vamos dizer assim, né? Tem o gado miúdo, que é o cordeiro, muito gado vácuo, né? Que é a vaca, o boi. Nós vamos ver aí a ponto dos pés dos sacrificantes estarem aí quase que submersos por tanto sacrifício. Mas nenhum deles respondeu a Isaac. Tá bem? Mas quando o Senhor Jesus, quando João Batista olha para uma das bandas do Jordão, ele diz: olha lá o cordeiro. Aí, Isaac, olha aí, povo, o que Isaac perguntou: está aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bom? E ao mesmo tempo também, ao colocar Cristo na água para o batismo, também ele vê a manifestação da presença do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba branca. Então, veja, está ali a Trindade. Só para deixar um pessoalzinho nervoso. Está ali a Trindade. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bem? Do Pai se ouve a voz, porque ninguém viu, ninguém vê, o Espírito Santo é a forma corpórea como pomba, mas daqui a pouco, em Atos dos Apóstolos, ele vai ser repartido como chamas, como que de fogo. Vai se ouvir o som como de um vento veemente e o falar em línguas. Então nós temos aqui, tá? Desculpem os que não acreditam, nós temos aqui a manifestação, um dos temas dos textos que vão manifestar a Trindade Santa, tá? Que vão apresentar a Trindade Santa. Então João Batista ele faz isso espetacularmente, quer dizer, ele cumpre com firmeza a sua missão. Qual é a missão de João Batista? Testemunhar e exaltar sobre Jesus Cristo. Tá bem? Porém, o que acontece? Né? No ponto de número 3.2, né? Acho que nós já passamos um pouquinho do tempo, João Batista testemunha Filho de Deus, sobre o Filho de Deus. Nós estamos no 3.1 ainda. Agora eu vou para o 3.2. Tá? A luz que ilumina os rejeitados. Tá? Então, como nós falamos de luz, obviamente que a dualidade, né, seriam as trevas. Havia até uma música antiga, né? Não existiria som se não houvesse o silêncio. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Porém, nós estamos falando de luz que ilumina. Essa luz ela vem para iluminar todos os homens, sim, mas particularmente os cegos espirituais. Tá bem? O que é? Diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Ele enxerga, mas não quer ver. Então vamos para esta ideia aqui, dentro da lição. Qual é o pior cego que é aquele que não quer ver? É aquele que, vendo, se recusa. Ele se recusa, ele está vendo, ele sabe, mas ele não dá o braço a torcer. Tá bem? Então veja, cegos espirituais, a luz que vem para estes cegos espirituais que se recusam a enxergar a obra ou a enxergar a obra de Deus, tá bem? E também, veja, além de recusar, eles estão presos. Veja que aqui a ideia de escuridão é uma escuridão física, tá? Uma escuridão que prende, que aprisiona, que acrisola, que nós poderíamos usar muitos termos. Veja, mas presos à escuridão. Então, a escuridão do quê? Da incredulidade. Agora sim, aqui já não é só uma ideia. A incredulidade é uma prisão. Quantos estão aprisionados pela incredulidade? Tá bem? Eles são cegos espirituais, a luz brilha, eles se recusam a enxergar. Recusando-se a enxergar, o que acontece? Eles continuam presos na incredulidade. Tá? Mas aqui esta incredulidade já não é mais desculpa.
Por quê? Porque eles ouviram a verdade. Eu não vos condeno. Quem condena vocês? A palavra que eu vos prego. Aqui nós não podemos dizer que eles são totalmente inocentes. Inocentes. Por quê? Porque eles viram a luz. Eles viram a luz. João capítulo 1 diz o quê? A luz, ela se manifestou aos homens, mas os homens preferiram amar mais as trevas do que a luz. Quer dizer, Jesus Cristo veio, mas eles preferiram mais o pecado do que Cristo. Tá bem? E seguindo esta trajetória, qual é? Então, eu estou cego, eu recuso, automaticamente eu estarei preso. Eu estarei preso. Tá bem? E o que é que me prende? A incredulidade, ela passa a ser uma prisão que me limita. Tá? O que diz que eu estou preso? O que mostra que eu estou preso? O que é que assevera que eu estou preso? A palavra de Deus. Jesus Cristo disse, eu mesmo não vos condeno. Quem vai condenar vocês no último dia é a palavra que eu vos prego. Tá bem? Então, a palavra em Jesus Cristo é o Logos. Tá bom? Então, nós vimos o ponto 3.2, vamos para o terceiro e último, que diz a entrada em Jerusalém e a revelação do Messias. Esta é... Eu acredito que este ponto, ele seja o ponto mais fundamental, tá, na questão de rejeição e oposição. Porque quando nós nos lembramos da entrada triunfal, nós vemos Cristo montado em um jumentinho, filho de jumenta, que nunca foi montado. Tá? E naquele momento ele está entrando na Cidade Santa, ele está entrando em Jerusalém, e ele é ovacionado pelo povo, sendo chamado de Filho de Deus, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, e é deitado, quer dizer, colocado à frente da sua montaria, o sapé, né? Aquelas folhas de palmeira, né? E roupas, e isto e aquilo, para que o Senhor entrasse triunfalmente como rei. Porém, mais adiante nós vamos ver o inverso. Agora Jesus Cristo não é mais aplaudido, agora ele é acusado e condenado. Por quê? Veja, nós falamos de uma visão cega. Aqui nós estamos falando de uma visão obscurecida, distorcida. Por quê? Para os judeus, Jesus Cristo viria como um líder que os livraria do jugo de Roma e os colocaria novamente, vamos dizer assim, em destaque na história. Mas não era esta a ideia de Deus. É que Jesus Cristo viesse para quê? Para reconciliar os perdidos com o Pai. Quando ele disse, o meu reino não é deste mundo. Ora, obviamente, quando é frustrada esta visão, veja, aqui frustradas as expectativas materialistas, aqui frustradas as perspectivas políticas, o que acontece? O povo simplesmente levado, influenciado pelos líderes vazios e distanciados de Deus, eles são levados a fazer o quê? A se revoltarem, a se rebelarem contra Cristo. Tá bom? Então a ideia, Jesus não veio para livrar Israel do jugo romano, mas como redentor da humanidade. Olha a ideia aqui novamente, para concluir. Tá? A sua missão não era ser um líder político, um rei como foi Davi, e seria muito melhor do Davi, um grandíssimo rei, mas Jesus Cristo seria um rei muito melhor, se assim o fosse, mas não era esta a sua visão. Qual era a sua missão? Reconciliar os perdidos com o Pai. A confusão veio por causa da visão obscurecida, uma interpretação errada, uma teologia muito equivocada, e ele simplesmente, quando tem aquela visão de um Jesus Cristo que agora vai preso, que isto, que aquilo outro, e uma sequência de situações que não faria parte de um grande rei, eles simplesmente o recusaram. Tá? Mas a igreja entende que ele vem como redentor da humanidade. Por que a igreja tem que entender isto? Porque nós fomos incluídos em sua igreja mediante a sua missão. Ele nos reconciliou com Deus. Ele me abriu as portas e me reconciliou com o seu sangue derramado para Deus. Esqueci o restante. O hino vai cantar assim.
ele me abriu a porta e me reconciliou com seu sangue derramado para Deus, me consagrou. Então a igreja deve louvar a Deus por causa disso, por causa desta lição, né? Mesmo diante da rejeição e da oposição, nada impediu a missão do Filho de Deus. Qual é a missão? Reconciliar os perdidos com Deus. Estamos aqui, fazemos parte da Igreja de Cristo, porque ele levou a cabo a sua missão, não ligando para a rejeição, nem para a oposição, mas perseverando na caminhada até o fim, rejeitado por muitos, mas exaltado pelo Pai. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.